Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Flávia Salles, eu sou produtora cultural aqui de Niterói. Sou também uma das sócias produtoras da Rebuliço, que é uma produtora que atua no Rio de Janeiro, Niterói e São Paulo. E nós somos produtoras da FAS, Festival de Arte e Sustentabilidade de Niterói, que aconteceu no dia 20 de agosto no MAC, Museu de Arte Contemporânea de Niterói, caso alguém não conheça. A FAS foi um projeto viabilizado via Lei de Incentivo ISS PTU, promovido pela Secretaria Municipal das Culturas e pela FAM, Fundação de Arte de Niterói. A partir do evento, a gente criou esse workshop, que é chamado Cultura e Sustentabilidade em Eventos, que é um workshop que a gente tem por objetivo compreender a importância da sustentabilidade dentro dos eventos, entendendo principalmente os impactos que um evento tem nas comunidades onde ele atua, tanto os impactos ambientais, quanto socioculturais, quanto econômicos. A gente também vai aprender a planejar sustentavelmente um evento, desde a concepção, pré-produção, execução e pós-produção do projeto. Falar de redução de resíduo, maximização de recursos, promoção de reciclagem, uso eficiente de energia, e também falar sobre a longevidade e a sustentabilidade financeira do projeto, para que ele possa acontecer várias e várias vezes e continuar a ser um agente amplificador da sustentabilidade e da consciência sustentável na comunidade onde vai acontecer. Então, vamos lá. Queria me apresentar um pouquinho mais. Meu nome, como eu disse, é Flávia Salles, eu sou produtora há mais de 10 anos. Eu trabalho com produção de projetos de sustentabilidade e de música, assim como a faz. Eu também produzi durante 6 anos a Veganizando, que é foi uma das principais feiras veganas do estado do Rio de Janeiro desde 2017. Inclusive, a faz nasceu da Veganizando a partir da nossa vontade de amplificar e ampliar o assunto de sustentabilidade para além do veganismo. E eu faço parte da Rebuliço, que é uma produtora cultural que atua nas áreas de sustentabilidade, de música, de audiovisual e de games. E a gente desenvolve projetos culturais e projetos de impacto social, e muitas vezes unindo propostas diversas como forma de comunicação. Então, por exemplo, a Faz ela surgiu a partir do lema a música como meio, sustentabilidade como fim. Então, a nossa missão com o projeto era usar a música como canal de comunicação com a população para que a gente possa falar de assuntos de sustentabilidade, mas falando da sustentabilidade em todo o seu significado, né? Ampliando para além da sustentabilidade meio ambiente, ecológica, mas falando também da sustentabilidade social e econômica. E aí a FAS, falando um pouquinho da FAS, a FAS foi um projeto que ele foi viabilizado pela primeira vez pelo edital de Fomento às Artes de Niterói em 2019 e seria realizado em 2020, mas infelizmente a gente viveu uma pandemia que não permitiu que a gente realizasse a primeira edição presencial. E aí, em 2021, a gente conseguiu captar recursos via lei de incentivos junto às empresas de Niterói e a gente realizou agora, em 2023, no MAC, a primeira edição presencial da FAS. Foi um dia lindo, foi incrível. Infelizmente, choveu muito, isso prejudicou um pouquinho o evento, mas o line-up foi incrível. A gente teve muita gente muito talentosa, muitas discussões muito relevantes no evento, e estamos aí na busca de fazer as próximas edições. Então, vamos falar um pouquinho do workshop rapidamente. Como a gente falou, na verdade, acho que a gente não falou ainda, então a gente vai falar agora. Os objetivos desse workshop. Primeiro, a gente compreender a importância da sustentabilidade, a gente aprender a planejar um evento sustentavelmente, a gente reduzir os resíduos e maximizar os recursos, promover conscientização sustentável e aprender a fazer avaliação e melhoria contínua. Então, assim, os objetivos principais desse workshop são esses, mas também a gente está levantando discussões, exemplos práticos, estratégias de como que a gente pode realizar um evento com o menor impacto negativo possível e ainda criar impactos positivos para as comunidades, para o local onde a gente vai estar realizando.
Então, a gente vai tentar compreender a importância da sustentabilidade, falando da essência dela nos eventos culturais e explorar como isso não só vai beneficiar o planeta e a comunidade, mas também trazendo a sustentabilidade para dentro do seu evento cultural, você enriquece a experiência dos participantes, sejam eles visitantes ou participantes palestrantes, participantes artistas, etc. Claro que assim, a gente está fazendo um workshop de 1 hora, então a gente não consegue se aprofundar nos assuntos, mas a gente vai estar falando um pouquinho de tudo aqui e eu vou deixar no final o meu contato, caso alguém queira entrar em contato, para poder falar um pouco mais, discutir um pouco mais sobre o assunto, tirar alguma dúvida, estarei sempre disponível. Então, eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre a sustentabilidade, né? Entendendo esses 3 pilares. Então, os 3 pilares principais da sustentabilidade são o pilar do meio ambiente, ou ecológico, o pilar social e o pilar econômico. Então, quando a gente fala de meio ambiente, a gente está se referindo aos impactos ambientais do evento, considerando a escolha do local, o gerenciamento dos resíduos, os resíduos naturais como energia, água. Então, assim, como que esse evento, a realização dele, impacta o meio ambiente onde ele vai estar acontecendo, né? Esse pilar é a sustentabilidade que a galera associa mais, é o mais conhecido. Então, quando as pessoas pensam em sustentabilidade, automaticamente elas pensam no meio ambiente. E considerando que nós somos uma sociedade muito desconectada da natureza, naturalmente as pessoas têm um pouco de resistência ao assunto de sustentabilidade por associarem ao meio ambiente, já que a nossa relação com a natureza é tão distante, né? Principalmente quem vive nas cidades. Mas sustentabilidade ela vai para além do meio ambiente. A gente também tem a sustentabilidade social, e eu vou falar um pouquinho específico de eventos, né? Que é quando a gente tenta garantir que os eventos culturais eles tenham inclusão, eles sejam seguros, eles sejam culturalmente relevantes para que a gente tenha impacto social e cultural. Então, assim, como que a gente consegue incluir participantes diversos, artistas, ONGs locais, se preocupar com as políticas afirmativas e, principalmente, a democratização do acesso do evento? Esse é um ponto bem importante, esse de democratização de acesso do evento, porque o acesso à discussão da sustentabilidade, ela geralmente, majoritariamente, ela chega a pessoas de classe A, B e C, com alto ou médio poder aquisitivo. Então, acaba sendo uma discussão. Não, acaba sendo uma discussão muito limitada. Então, se a gente não amplia o público-alvo do nosso evento, a gente pode se tornar um evento classista, a gente pode se tornar um evento excludente. Então, é importante a gente estar pensando em todos esses pontos, mas principalmente em como a gente democratiza que as pessoas tenham acesso ao evento, para que o evento não vá de contramão aos objetivos sustentáveis do próprio projeto, né? Como que a gente faz isso acontecer de uma forma coerente? Ou seja, ter um evento com acessibilidade, acesso democrático, promover diversidade, não só em relação aos visitantes do evento, trazer temas e palestrantes abordando pautas sociais importantes, pensar no line-up diverso, contratar uma staff que contemple pessoas pretas, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, etc. Todas essas são preocupações da sustentabilidade social. E eu acredito que essa preocupação ela tem que ser ainda maior quando a gente fala de eventos que são patrocinados via lei de incentivo fiscal, que é o nosso caso, já que esse dinheiro ele é um dinheiro público. Ele é um dinheiro para que ele iria para pagamento de contas públicas e ele foi designado a um projeto cultural. Então, esse é um dinheiro de todos que tem que todos terem acesso ao benefício que ele vai criar. O nosso evento foi 100% gratuito, a gente teve essa preocupação exatamente por ser um projeto de lei de incentivo, então nosso evento foi 100% gratuito, de livre acesso, de classificação etária livre. A gente se preocupou muito em trazer atividades e viabilizar o evento de forma gratuita para que todos pudessem ter acesso e para amplificar a discussão sobre sustentabilidade na cidade de Niterói.
E quando a gente fala de sustentabilidade econômica, geralmente as pessoas associam a sustentabilidade econômica do evento, né? Então, com certeza isso é um ponto muito importante, porque para o evento ter impacto relevante e a longo prazo, ele precisa realizar várias edições, ele precisa também se preocupar em pagar bem todo mundo de forma justa, todo mundo que trabalha no projeto. E assim, considerando de forma geral que os eventos ajudam sempre a girar a economia local de onde eles atuam, porque eles geram emprego, eles utilizam serviços locais, eles promovem maior consumo no comércio. Então, um evento naturalmente já gera esse movimento. Mas um evento sustentável ele tem que ter essa preocupação extra, ainda maior, porque eu acho que assim, ele tem que buscar ativamente contratar serviços locais, aproximar fornecedores, instituições locais para dentro do evento, principalmente instituições sustentáveis que tenham essa intenção, porque o objetivo do projeto é movimentar, de forma geral, é movimentar também essa cena de sustentabilidade. Então, a gente tem que se preocupar em estar gerando renda para instituições e para projetos de sustentabilidade na cidade onde a gente está atuando. Buscando também gerar oportunidades para pessoas periféricas ou comunidades que possuam menos oportunidades. Então, isso tudo gera uma economia local e gera uma sustentabilidade, principalmente de instituições que buscam trazer a sustentabilidade como tema principal. Claro que assim, eu estou passando por alto nesses assuntos, tem uma profundidade muito maior, mas a gente está também se pautando as preocupações que a gente teve a partir do Festival da Faz. Então, acho que agora a gente pode falar da importância, né, da sustentabilidade em eventos culturais. A gente já falou um pouquinho, mas acho que é importante a gente falar alguns pontos. Eu coloquei aqui 5 pontos importantes para a gente refletir, que são a preservação do meio ambiente, legado positivo, eficiência financeira, reputação e atração de público, e inovação e criatividade. A gente vai sempre partir do princípio que a gente está falando de um festival sustentável, tá? Mas muito do que a gente vai falar é aplicável a todos os tipos de evento, mas em algumas coisas eu posso me referir a um festival sustentável. É, então vamos lá. A gente não tem que pensar só em como a gente pode reduzir os impactos negativos do evento, né? De um festival ou de um evento. Mas a gente tem que principalmente pensar em como que a gente pode promover o impacto positivo e promover conscientização do público sobre os ecossistemas, sobre a biodiversidade da cidade, sobre as questões sociais e econômicas, criando e recriando essa conexão da comunidade com a natureza e com a própria sociedade. Muitas vezes a gente entende que as pessoas têm dificuldade de se conectar ao assunto de sustentabilidade por essa desconexão. Acho que todo mundo vive uma vida muito estressante e etc. Então, existe quase que uma cobrança extra em você pensar de forma sustentável, você ter consciência e autorresponsabilidade sobre o seu próprio impacto na sociedade. Então, quando você cria um projeto que é um projeto de cultura, de arte, de lazer, e esse projeto ele associa um valor e um sentimento positivo ao assunto de sustentabilidade, você consegue recriar uma relação e uma conexão da comunidade com a própria natureza, com a própria sociedade, com o assunto de sustentabilidade. Então, um dos nossos objetivos, quando a gente fala de preservação do meio ambiente, não é só a gente falar sobre a preservação, porque com certeza isso é muito importante, isso está instituído ali naquele evento, mas é como que a gente recria essa conexão da comunidade com o meio ambiente. Né? Então, a nossa intenção de usar a música como meio e a sustentabilidade como fim, vem um pouco desse lugar da gente associar sentimentos e associar experiências positivas ao assunto de sustentabilidade para que as pessoas retomem essa relação com a natureza, as pessoas voltem a conhecer a própria cidade, a própria diversidade natural dela, para que elas possam se responsabilizar sobre o que está acontecendo na cidade onde elas moram, onde o evento está acontecendo e etc. E aí, quando a gente fala sobre legado positivo, a gente pode falar de forma pontual, né, como o evento em si, ações promovidas pelo evento geram esse legado positivo, mas esses legados, eles são
pontuais. Os legados mesmo, a longo prazo, eles acontecem durante o evento, mas eles são carregados, que é a nossa intenção principal, né? Eles são carregados após o evento pelas pessoas que participam, que são as mudanças comportamentais da comunidade em relação à sustentabilidade, a geração de engajamento da população com as iniciativas locais, inspiração de novas iniciativas, né? Para que novas iniciativas surjam na cidade. E, além disso, a aproximação das instituições públicas e das iniciativas sustentáveis dentro desse evento para que gerem uma colaboração e que possivelmente novos incentivos a esse movimento sustentável da cidade aconteça e que novas políticas públicas voltadas à sustentabilidade vão surgindo a partir dessa colaboração do público e do privado. E aí, quando a gente fala de eficiência financeira, tem a ver com como a gente pode reduzir o desperdício de recursos na produção do evento e assim economizar. Então, como que os eventos conseguem reduzir o desperdício de recursos naturais e otimizar as pessoas e dessa forma tornar o evento financeiramente viável? Porque muitas vezes, assim, a gente quem é produtor, eu imagino que tem alguns produtores assistindo, a gente sabe que realizar eventos, além de ser complexo, é muito difícil, é muito caro. Então, muitas vezes, a gente depende de editais de patrocínio direto, que não necessariamente eles conseguem viabilizar a complexidade de um festival, por exemplo, ou a gente depende de captação de recursos, que aí também dependem da própria patrocinadora querer entrar com o valor total que o evento realmente precisa. Então, já é muito difícil da gente realizar alguns eventos como um festival e como um festival sustentável que requer algumas soluções que muitas vezes encarecem o evento. Então, como que a gente consegue usar a sustentabilidade a nosso favor para que a gente consiga minimizar, a gente consiga ter um evento mais eficiente financeiramente para que a gente consiga realizar ele, né? Como que a sustentabilidade consegue trazer eficiência financeira para o projeto? Então, pensa em quando a gente pensa em diminuir os desperdícios de uma produção, quando a gente faz um gerenciamento melhor das pessoas que estão trabalhando nessa produção, isso tudo é um pensamento sustentável que pode sim favorecer a realização do projeto, que pode sim favorecer ou então até viabilizar a realização do projeto. Tá? Então, a gente fala de recursos pensando em naturais, físicos e humanos, obviamente. E quando a gente pensa em sustentabilidade para eventos, o evento também ganha em reputação e atração de público, porque a temática da sustentabilidade ela é uma temática muito viva e muito presente nas pessoas, e mais do que nunca as pessoas estão entendendo o quanto é importante a gente voltar a se relacionar de forma equilibrada com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então, por mais que o termo sustentabilidade nos últimos anos ele tenha sido vulgarizado e virado um pouco de clichê, ainda assim ele é um dos assuntos mais importantes do momento. Nesse momento, acredito que o assunto mais importante, porque a gente já está vendo os impactos no mundo inteiro do que está acontecendo pela nossa falta de consciência e falta de relação com o nosso meio ambiente. E as pessoas estão entendendo isso. Então, quando você associa a sustentabilidade a um evento, você também está mostrando que o projeto é mais que um projeto de entretenimento, mais que um projeto só de arte, não que isso seja pouco, mas ele vai além, né? Então, ele é um projeto que busca gerar mudanças e ele está alinhado com a intenção de criar um mundo melhor. E todos podem se identificar com essa intenção e com essa vontade de serem, de alguma forma, agentes de um mundo mais coerente, né? Então, isso gera uma atração de público para o evento, porque as pessoas estão entendendo o quanto é importante a gente falar sobre isso e o quanto é importante elas se atualizarem nesse assunto e estarem envolvidos em ações que falem de sustentabilidade. Então, elas estão interessadas em como que elas podem se posicionar, em como que elas podem viver uma vida mais consciente, mais coerente. E, além disso, além da população em si, também é um grande atrativo de patrocinadores para a captação de recursos dos projetos de sustentabilidade, já que esse é um assunto que as empresas não podem mais ignorar, elas
tem agora a grande maioria das empresas, elas já associam o valor de sustentabilidade à cultura da própria empresa e elas querem se associar a projetos de sustentabilidade, especialmente projetos que associam a temática à cultura. Já que a cultura ela é naturalmente um grande atrativo, a arte é um grande atrativo para as pessoas. Então, além da empresa se posicionar como um fomentador de arte, a empresa se posiciona como um fomentador do movimento sustentável e de conceitos e valores sustentáveis. Isso facilita muito a captação de recursos e tem muita empresa interessada e com pouco projeto voltado a essa temática. E aí a gente fala também de inovação e interatividade, que a gente falou um pouquinho, né? Quando a gente fala de legado positivo. Mas quando a gente tem um direcionamento conceitual claro e quando esse conceito ele é a sustentabilidade, a gente consegue criar e aproximar várias soluções criativas ao evento, especialmente se a gente estiver associando ao empreendedorismo e à tecnologia. Então é interessante como um evento de sustentabilidade ele pode ser moderno, ele tem a capacidade de ser uma plataforma que mostra como existem soluções mais inteligentes e mais que fazem mais sentido para a gente usar nas nossas vidas e a gente viver de uma forma que faça mais sentido, que seja mais consciente. E a gente consegue também criar mais um atrativo para o evento, porque a tecnologia, principalmente, na verdade, as novas ideias, elas são atrativos, né? Então, quando você traz novas tecnologias, novas soluções, as pessoas, elas ficam curiosas. Então, através da curiosidade, você consegue trazer uma aproximação da comunidade ao evento, principalmente quando a gente pensa em atividades interativas. Então, isso é uma forma também de criar mais um atrativo para o evento e um atrativo que não necessariamente está ligado à arte, mas está ligado a novas ideias. Então, além de tudo, você ainda assim traz mais uma possibilidade de atração de público e atração de patrocínio para o evento. E aí a gente vai falar um pouquinho dos impactos ambientais dos eventos. Então, alguns dos impactos que um evento naturalmente pode vir a ter é a poluição sonora e visual, consumo excessivo de recursos naturais, produção de resíduos, emissão de gases de efeito estufa, impacto sobre a biodiversidade e o impacto social. Então, assim, para a gente poder mitigar e a gente evitar ao máximo gerar esses impactos negativos, né? E tentar, na verdade, trazer soluções onde a gente reverta essa lógica, a gente tem que adotar algumas práticas sustentáveis em todas as etapas do evento, que minimize a pegada ambiental que a gente cria durante a realização do evento, para que a gente possa criar experiências realmente impactantes nas pessoas. Então, vamos falar rapidamente aqui dos benefícios de um evento sustentável. A gente já falou um pouquinho também, mas só para resumir. Um evento sustentável acaba tendo benefícios econômicos que são redução de custos operacionais, atração de patrocínio, investimento, benefício de economia local, melhora da reputação, diferenciação de mercado, os benefícios ambientais, que são redução de pegada de carbono, conservação de recursos naturais, proteção da biodiversidade, geração de consciência ambiental e benefícios sociais, perdão, que é engajamento da comunidade, diversidade, inclusão, educação e conscientização. Ou seja, vale muito a pena a gente pensar de forma sustentável nos eventos. Óbvio que a gente sabe que existe uma dificuldade de conseguir conciliar e realizar eventos com cuidado com a sustentabilidade, porque a lógica da produção de eventos ainda não contempla muitas ações e alternativas sustentáveis baratas e até porque não fazia há muito pouco tempo que não fazia parte do conceito cultural a gente trazer a sustentabilidade para dentro de cultura, né? A gente não falava de sustentabilidade dentro de cultura até muito pouco tempo. Mas acho que cabe a nós, produtores, a gente fazer esse movimento, a gente mudar esse panorama, já que isso já é uma realidade nos grandes festivais do mundo inteiro. Já existe agora uma sequência de eventos no mundo todo, que são festivais de cultura e festivais de sustentabilidade. Então, eu acho que cabe a nós a gente trazer da forma que for possível para dentro das nossas produções esse conceito
para que a gente possa mudar esse panorama que já vem acontecendo, na verdade, isso já é uma tendência mundial. E aí, então, a gente vai falar um pouquinho de planejar um evento sustentável. Vamos começar a falar do nosso planejamento. Planejar um evento sustentável requer uma abordagem que ela tem que ser cuidadosa, ela tem que ser holística, ou seja, ela tem que pensar em todos os níveis do evento, né? E que desde o início do processo de planejamento até a pós-produção, esses valores de sustentabilidade eles estejam inseridos. Então, a gente criou uma estrutura de planejamento aqui que eu acho que vai ajudar a garantir alguns aspectos sustentáveis que a gente quer trazer para o nosso projeto. Então, a fase 1 do planejamento é a definição de objetivos e propósitos. E aí a gente fala de avaliação de impacto, planejamento físico e logístico, gestão de recurso, promoção da sustentabilidade e avaliação de melhoria contínua, que são essas fases aqui que a gente colocou, são 6 fases, para que a gente possa caminhar no nosso planejamento, sempre trazendo os valores que a gente vai definir lá na fase 1. Então, vamos falar primeiro da definição de objetivos e propósitos, né? Quando a gente pensa em um festival, na verdade, qualquer empreendimento, qualquer projeto, mas vamos falar de festival. Primeiro a gente tem que conceituar ele. Então, a gente tem que pensar qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores daquele projeto. Isso é válido, né, para qualquer projeto cultural, mas como a gente fala de uma plataforma de comunicação, que o festival, na verdade, é uma plataforma de comunicação, isso é muito importante. Essas 3 vertentes, elas são 3 diretrizes, são muito importantes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estabelecer a missão, a visão e os valores de forma muito clara, para que o festival inclua o compromisso com a sustentabilidade desde o começo. E a partir desses 3 pilares, a gente consegue identificar os objetivos sustentáveis do festival, porque aí a gente consegue partir das diretrizes principais deles. E aí, assim que a gente definiu isso, a gente já sabe qual a nossa missão com esse projeto, quais valores a gente vai agregar, onde a gente vê esse projeto, onde a gente quer chegar com esse projeto. A partir disso, a gente começa a identificar os objetivos específicos de sustentabilidade. Como eu disse aqui, eu não vou entrar dentro de produção de festival, porque, obviamente, a gente tem outros objetivos para a gente pensar, que não são só os de sustentabilidade, mas vamos focar em como a gente planeja a sustentabilidade dentro do festival. Então, a gente vai fazer uma lista, vai listar os objetivos específicos de sustentabilidade para que os que a gente quer alcançar com o projeto a longo prazo. Então, exemplos: redução das emissões de carbono, uso eficiente dos recursos, envolvimento da comunidade, todos esses são objetivos plausíveis de um festival de sustentabilidade que tem que ser, nesse momento, colocados como meta, tá? E aí a gente já segue para a fase 2, que é a avaliação de impacto. Assim que a gente fez, né, a gente já fez essa listagem do que a gente gostaria que o evento fosse, a gente vai fazer a avaliação de impacto dele, ou seja, a gente vai entender qual o impacto ambiental e qual o impacto social que esse evento vai ter na comunidade onde ele vai estar inserido. Então, a gente primeiro vai fazer uma análise de impacto ambiental, identificando as áreas de preocupação com consumo de resíduos, de energia e de água. E aí, quando a gente está fazendo essa análise de impacto ambiental, a gente tem que pensar como que esse evento vai impactar o local e os locais onde ele vai ser realizado. A gente vai... E aí a gente pensa em como que esse evento pode impactar o local físico, a biodiversidade, o ecossistema, ou os locais onde ele vai ser realizado. E a partir disso a gente vai fazer uma análise de tudo que pode impactar, de tudo que um evento pode impactar na ecologia, na biodiversidade, no local onde ele vai ser realizado. E aí a gente vai seguir para a parte de avaliação de impacto social, que é onde a gente vai ver como esse evento vai afetar a comunidade local, a cultura, a economia,
Ele está criando inclusão, ele está trazendo diversidade, ele está oferecendo cultura às pessoas de forma minimamente acessível, se não gratuita, ele está contratando pessoas locais, ele está ajudando na economia local, como que ele está realmente impactando aquela comunidade de forma positiva. É, e se ele está impactando de forma negativa também, a gente também tem que mapear isso. Quais são as soluções que a gente precisa trazer ou criar para mitigar os impactos negativos que o festival pode vir a trazer? Então, a gente tem que se fazer essas perguntas para a gente fazer esse mapeamento e, a partir desse mapeamento, a gente poder criar as soluções. Então, essa é a primeira etapa, talvez mais concreta, onde a gente começa a ver os impactos para que a gente possa já pensar e começar a pré-produção, trazendo e pensar até no próprio orçamento, trazendo essas soluções para dentro do projeto. E aí a gente começa o planejamento físico e logístico do projeto, que a gente já fez, né? A gente já vai ter feito a missão, a visão, os valores, a gente já vai ter identificado quais são os nossos objetivos e a gente já sabe os impactos que a gente pode vir a ter naquela comunidade. Então, agora a gente vai fazer o planejamento físico e logístico do evento para que a gente também possa afinar esse primeiro momento de planejamento a partir dos locais e da logística que o evento vai precisar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente selecionar o local, que é uma das decisões mais importantes que a gente vai ter que fazer, né? Que a gente vai ter que. Vai ser a primeira decisão mais importante sobre o evento. A gente precisa escolher um local que a gente consiga ter o menor impacto negativo possível, ecológico e social. Então, se é possível a gente realizar eventos em locais onde já existe alguma estrutura hidráulica, estrutura de coleta seletiva, tudo isso facilita e ajuda na logística, mesmo que a gente vá trazer soluções de fora, né? Então, quando a gente pensa aqui, a gente tem que sempre pensar nos locais em 3 etapas também, né? Tudo são 3 etapas. Locais sustentáveis, locais acessíveis e locais democráticos. Então, locais sustentáveis, a gente vai falar de uso eficiente de recursos, se já existe no local fonte de energia renovável, se a gente tem espaços verdes no local, se a gente consegue proximidade com fornecedores locais sustentáveis. Então, esses são pontos importantes. Nem sempre é possível a gente ter tudo isso, mas minimamente o local ele tem que permitir que a gente traga a solução externa. Então, mas se já tiver, né, é sempre melhor, mais fácil economicamente, mais fácil também. Na produção é muito mais fácil também, mas senão a gente tem que conseguir chegar e realizar as iniciativas sustentáveis que a gente precisa trazer para realmente poder considerar nosso evento um evento sustentável. E aí, quando a gente fala de locais acessíveis, a gente pensa em locais que tenham transporte público perto, que tem acessibilidade para ciclistas, que são uma solução bem interessante de transporte para um evento sustentável, que tem estacionamento eficiente, que tem acessibilidade universal. Isso não preciso nem dizer que isso faz parte de qualquer evento. A gente tem que conseguir implementar ou já ter acessibilidade universal para pessoas que tenham deficiência física, mental ou qualquer outro tipo de deficiência. Então, isso é os locais acessíveis, né? A gente tem que pensar também a gente tem que pensar em democratização do acesso, então locais onde a gente consiga que vários pontos da cidade onde a gente está realizando consigam chegar facilmente ao evento. Isso também faz parte dessa acessibilidade, dessa democratização do acesso, né? Que na verdade a gente entra aqui embaixo, que são os locais democráticos. Então, democratização do acesso, locais emergentes marginalizados. Quando a gente realiza um evento em locais emergentes e marginalizados, a gente ajuda a rodar a economia daquele local. A gente consegue favorecer as pessoas que moram ao entorno e gerar soluções a longo prazo para aquela comunidade. Então, é sempre interessante a gente também pensar em realizar esses eventos em locais que não recebam
muitas pessoas, que não recebam muitos eventos, porque a gente começa a criar uma cultura de realização de eventos ali que pode facilitar e que pode fomentar a economia local daquele lugar onde o evento vai ser realizado. E aí, a partir da escolha do local, a gente começa a pensar num design para o evento ecoeficiente, né? No design de um layout ecoeficiente, que a gente tem que considerar eficiência do recurso, distância entre locais chaves do evento, pensando inclusive na economia elétrica do evento, na economia de água, no transporte, como que a gente consegue trazer as tecnologias verdes para dentro do evento, sempre pensando na redução de recursos, na redução de energia, no conforto do participante, para que essa experiência seja uma experiência positiva a todos. E aí a gente vai para a fase 4 do planejamento, que é a gestão de recursos. Então a gente vai falar de gestão de resíduo, eficiência energética e conservação de água bem rapidinho, porque a gente não consegue se aprofundar muito, porque são assuntos que cada um deles poderia ser um workshop próprio. Então, essa reflexão sobre gestão de recursos, ela busca a criação de estratégia de como gerir os recursos do evento da melhor forma possível. Então, em relação à gestão de resíduos, é ideal que a gente crie um plano de gestão dos resíduos que vão ser gerados durante o evento e que priorize a redução e a reutilização e reciclagem dos materiais que foram utilizados e descartados durante o evento. E também tem uma preocupação com que tipos de produtos, com que tipos de resíduos a gente vai estar gerando nesse evento, né? Para que eles possam realmente ser utilizados, ser descartados, ser compostados e etc. Então a gente tem que criar esse plano pensando no que a gente está botando dentro do nosso evento e o que sobrar desse evento, como que isso vai ser utilizado. Então a gente pode contratar empresas que vão estar cuidando do resíduo. Existem empresas que, na verdade, fazem todo o estudo sustentável do seu evento e que vai saber orientar os tipos de produtos que você pode ter, os tipos de embalagens, etc., que você pode ter no evento para que esse ciclo do lixo ele seja cuidado desde o início. Mas nem sempre a gente sabe que nem sempre isso é possível a gente fazer essa contratação. Então, acho que a gente consegue fazer para produções menores, né? A gente consegue criar um planejamento de gestão de resíduos para entender quais são as embalagens, quais são os tipos de lixo que a gente está gerando e como que a gente pode tratar ele da forma correta. Então, se for possível você contratar uma empresa que cuida dos resíduos, de descarte correto e da reciclagem desses lixos, da compostagem, é o ideal. Se não, você pode também buscar parceiros que façam esse cuidado, tanto dentro da sua cidade, instituições públicas, parceiros de empresas, etc. Na FAS, por exemplo, a gente contou com a parceria da Clean e a parceria da Roda Verde. A Roda Verde, ela cuidou dos resíduos orgânicos, então ela compostou todo o resto de resíduo orgânico que o evento gerou. E a Clean, ela fez a coleta seletiva dos materiais que foram jogados, descartados, tanto doando, emprestando, né, não doou, mas emprestando as lixeiras corretas para o descarte, quanto fazendo a retirada desse lixo. Outro cuidado que a gente teve também foi, por exemplo, a gente não ter plástico no evento. Então, todos os contêineres de alimentação, todos os copos, eles eram ou de produtos recicláveis ou de produtos de papéis, de produtos que pudessem ser compostados após o evento. Então, são soluções pequenas, mas são soluções que viabilizam a gente cuidar desse ciclo do lixo para que a gente possa tanto gerar menos lixo, quanto a gente possa dar o encaminhamento correto para o lixo gerado pelo evento. E aí, outro ponto que a gente precisa falar é sobre eficiência energética. Então, como que a gente consegue pensar em medidas que a gente possa reduzir o consumo de energia do evento? Né? Então, uma opção é a utilização de iluminação LED. A gente pode pensar também em equipamentos energeticamente mais eficientes para evitar para a gente evitar ter um gasto excessivo de luz, principalmente se a gente pensar, principalmente não, uma opção interessante a gente pensar em energia renovável para o evento, se isso for uma possibilidade.
Então, nem sempre a gente vai ter um local que tem energia solar, por exemplo, mas já existe a possibilidade de contratação de geradores de energia solar. Eles são soluções um pouco mais caras. A gente sabe que nem sempre isso é possível de viabilizar, mas se for possível trazer essa solução para o início do projeto, para a criação do orçamento do projeto, isso já pode ser uma parte importante, inclusive, de venda do próprio projeto, né? Então, essa preocupação ela pode interessar um patrocinador que, às vezes, para o projeto, o valor que a gente vai estar adicionando é alto, mas às vezes para o patrocinador não é, porque ele consegue viabilizar esse valor e para ele é muito mais interessante ele estar fazendo um evento 100% sustentável e estar explorando cada ponto de solução sustentável daquele evento que ele vai estar investindo. Então, essas são algumas possibilidades, existem infinitas possibilidades de pensamento de energias renováveis e de eficiência energética para um evento, mas eu vou citar essas aqui para a gente poder dar continuidade. E aí, para finalizar essa parte 4, fase 4, a gente também tem que pensar em conservação da água. Então, algumas soluções para a gente adotar a prática de conservação de água, a gente pode pensar em conservação de água a partir da captura da água da chuva, utilização de sistema de irrigação eficiente, e, além disso, incentivar a economia de água pelos participantes. Então, sinalização educativa e trazer também iniciativas que façam esse trabalho para educar as pessoas, para as pessoas terem contato com essas possibilidades de conservação de água, não só no evento, mas também no dia a dia. E aí, eu acho que, na verdade, todos esses pontos que a gente falou, a gente tem que trabalhar eles tem que trabalhar eles no evento de forma educativa, em todos os pontos de contato que os participantes tiverem com o evento. Então, sinalização educativa, trazer parceiros, a gente está falando isso sempre que possível, trazer exemplos de soluções que possam ser viáveis no dia a dia das pessoas, ou até soluções que são para empresas, por exemplo. Tudo isso a gente cria uma experiência imersiva através da plataforma, que é um festival, em que as pessoas têm contato direto, têm contato com essas soluções, e elas podem, de forma a experienciar essas soluções, a ter contato indireto com essas soluções, com essas ideias, com esses conhecimentos, para que isso seja introjetado nelas, sem elas necessariamente terem que sentar para assistir uma palestra ou uma oficina, que não necessariamente elas vão ter esse interesse. Talvez a gente tenha que criar alternativas para ir gerando o interesse, gerando a relação, como a gente falou lá atrás, com a sustentabilidade. Então, quando a gente criou, por exemplo, a FAZ, nosso principal ponto, nosso principal objetivo é criar um festival de música, e através da música a gente falar de sustentabilidade. Ou seja, criar uma plataforma cultural que já é um grande atrativo para a comunidade, e a partir dessa experiência imersiva, a pessoa ter contato com a sustentabilidade e com conceitos de sustentabilidade e absorvendo esses conceitos sem necessariamente estar até sabendo que está fazendo isso, né? Sem estar necessariamente saindo no domingo à tarde para ir assistir uma palestra. Não, ela está indo para viver uma experiência, e dentro dessa experiência ela está em contato com vários valores e vários conceitos que ela pode aplicar no dia a dia. Né? Porque a gente tem que levar em consideração o distanciamento da comunidade, das pessoas, em relação ao assunto. A gente não pode partir do princípio de que todo mundo vai ter interesse, porque não é a realidade, pelo menos não é que a gente aqui vive. Então, se a gente consegue associar, sempre é mais positivo. E aí a gente entra na promoção da sustentabilidade. A gente já falou um pouquinho, né? Começou a falar um pouquinho no outro slide sobre isso, mas eu acho que é importante a gente aprofundar um pouquinho mais. Mas eu vou passar mais rapidinho nesse slide, porque a gente já falou um pouco desse lugar, dessa preocupação de como que a gente usa essa plataforma para a gente também falar sobre a gente também educar as pessoas, a gente sinalizar e criar esses pontos
né, de conexão com a sustentabilidade. Então, como que a gente cria uma estratégia de comunicação que destaca os focos dos esforços do festival em prol da sustentabilidade e também eduque os participantes sobre práticas sustentáveis, né? Então, a gente precisa criar pontos de contato do participante durante o evento e também pensar em estratégias de comunicação que tenham o menor impacto negativo possível e o maior alcance possível. Então, exemplo, é um evento sustentável que usa flyer, por exemplo, não faz sentido. A gente se preocupar com todo o material gráfico que é criado no evento, por exemplo, como banners, como cenografia. Então, qual é a destinação que a gente vai dar para esses materiais? A gente não tem que deixar de fazer, a gente só tem que saber que a gente está fazendo, sabendo qual é o caminho do lixo e para onde que ele vai depois, né? A gente se preocupar como que a gente consegue comunicar esse festival, como que a gente consegue modernizar o assunto de sustentabilidade para a gente alcançar um público um pouco mais amplo, né? Um público que não necessariamente vai ter um interesse direto com a sustentabilidade, mas que pode se interessar pela forma de comunicação, pode se interessar pelo conceito de um festival cultural sustentável. Como que a gente traz isso para o público? E também como que a gente passa para o público todos os esforços e todas as iniciativas que o festival, e todas as soluções que o festival está levando, né, está realizando para poder mitigar os seus impactos, mostrando a conscientização e a responsabilidade do festival, né, com uma entrega limpa, com uma entrega coerente e com o que está se propondo, né? Então, essas são preocupações genuínas e muito importantes no planejamento de comunicação de um festival, tá? De um festival de cultura e sustentabilidade. E aí, outro ponto importante são as parcerias sustentáveis que a gente consegue trazer para dentro do projeto, que conseguem colaborar com o evento, trazendo soluções sustentáveis, trazendo apoio de comunicação, trazendo, às vezes, até uma associação de valor mesmo. Tem parcerias que fazem sentido estarem ali, porque têm os mesmos valores e o mesmo discurso do projeto. Então, isso cria tanto uma rede de fortalecimento de discurso, fortalecimento conceitual, e também cria uma comunidade onde todos têm o mesmo objetivo. Então, esse objetivo ele acaba sendo fomentado, acaba ganhando força a partir de todas essas iniciativas que estão se unindo. Além disso, se um parceiro consegue trazer uma solução sustentável para dentro do evento, que a gente sabe que muitas vezes são muito caras e dependendo do que for, pode inclusive inviabilizar o evento, também é uma parceria de muito valor para esse projeto. Então, as parcerias sempre são muito importantes, principalmente em projetos de menor tamanho, né, de menor orçamento. Então, é uma estratégia da gente poder comunicar melhor, se associar valor e muitas vezes também mitigar alguns custos, caso seja o caso, né? E aí a gente vai para a última fase do planejamento, que é a avaliação e melhoria contínua. Essa avaliação e melhoria contínua, a gente também, né, eu acho que já citou algumas coisas, mas é muito importante que durante o evento e após o evento a gente faça a coleta de dados de tudo de todo o desempenho sustentável que o festival teve, incluindo o consumo de recursos, emissão de gases, o que a gente pode levantar de dados do que foi realizado ali e como as nossas soluções elas realmente tiveram um impacto no desempenho sustentável em relação aos objetivos que a gente traçou lá atrás. Então, a gente conseguiu alcançar esses objetivos através das soluções que a gente propôs, fez sentido, a gente tem que melhorar alguma coisa. Então, essa coleta de dados ela vai trazer essas informações para que a gente possa entender se a gente está no caminho certo ou não, ou se a gente ainda tem que melhorar muita coisa. É sempre interessante também a gente ter uma comunicação muito aberta com a comunidade, então entendendo o que a comunidade achou do evento, como que o evento afetou eles de forma positiva e negativa, para a gente receber esse feedback
tá? Para que a gente possa também melhorar nessa relação e poder realizar outras edições a partir, às vezes, muitas vezes no mesmo lugar ou minimamente atraindo esse mesmo público. E aí, após essa coleta de dados, a gente vai fazer a avaliação do pós-evento, né? Então, a gente vai usar todas essas informações que a gente recolheu para criar novas estratégias. Na verdade, para fazer, primeiro, um mapeamento de tudo que deu certo e o que deu errado, e a partir desse mapeamento, a gente criar estratégias reais para as próximas edições, para que a gente possa trazer melhorias, entender, né, o que deu certo e o que deu errado, o que a gente pode ainda fazer melhor, mesmo que tenha dado certo, como a gente impactou a comunidade, o que a gente consegue solucionar, o que a gente não consegue solucionar e a gente precisa de mais parceiros. Então, tudo isso, né, as soluções de tecnologia, as possibilidades de parceiros para as próximas edições. Então, tudo isso a gente vai fazer nessa avaliação e melhoria contínua para a gente ter um evento sustentável em si, né? O evento tem a sustentabilidade de realização a longo prazo. E aí eu queria falar um pouquinho mais sobre a comunicação sustentável, porque a promoção da sustentabilidade eu acho que é o maior impacto que realmente uma plataforma de um festival tem para entregar à comunidade de forma geral, né? Pensando o festival como uma plataforma de comunicação, né? Então a gente tem a oportunidade de realmente promover a educação de uma comunidade sobre a sustentabilidade de forma eficaz e gerando impacto positivo a longo prazo e mudanças a longo prazo e trazendo autorresponsabilidade para cada um dos moradores ou pessoas que residem naquela comunidade. E isso só pode ser feito através da educação e através da comunicação, né, sustentável do evento. Então, eu acho que vale a gente aprofundar um pouquinho mais nesse assunto para a gente poder entender como que a gente pode fazer isso da melhor forma. Então, vamos lá. A gente tem algumas estratégias, né? Eu não vou entrar no que deve ser comunicado ou não, porque a sustentabilidade ela tem muitos níveis, né? Então, eu acho que isso depende da concepção do projeto, dos objetivos dele. Então, eu acho que não cabe a mim determinar isso. Mas eu acho que existem algumas estratégias para que a gente possa ter uma comunicação efetiva, né? Então, exemplo, a gente usar mensagens claras e acessíveis na comunicação, principalmente na comunicação educativa. A gente evitar usar um linguajar muito técnico, a gente usar a linguagem acessível e curta e direta sobre as coisas que a gente quer explicar, sobre as práticas sustentáveis, a gente criar mensagens impactantes que transmitem os benefícios da sustentabilidade para o dia a dia das pessoas. Então, esse é um exemplo de mensagem, isso é uma forma de ter mensagens claras e acessíveis para que as pessoas consigam ter pontos de encontro no evento, ponto de contato no evento, onde elas podem absorver essas mensagens. O segundo ponto é a gente ter campanhas de marketing sustentável. Então, integrar as mensagens de sustentabilidade dentro de todos os pontos, de todas as nossas mensagens de marketing, mesmo que o seu evento ele não seja um evento de sustentabilidade, mas seja um evento que agregue a sustentabilidade como valor, você pode trazer dentro de todas as suas artes, de todos os seus textos, criação de conteúdo, tudo isso você consegue trazer o valor de sustentabilidade para dentro dessa comunicação, destacando o compromisso do evento com o tema e com essas iniciativas e essa preocupação. Então, além disso, agregar o evento, você também consegue continuar comunicando esse valor do evento o tempo inteiro. Tá? O terceiro ponto é parceria com organizações ambientais. A gente falou um pouquinho das parcerias, né? Então, se associar a organizações com ou sem fins lucrativos que ajudem a
realizar partes do evento é sempre muito importante. E, além disso, quando a gente traz iniciativas importantes para dentro do evento, a gente também tem uma troca de credibilidade, tem uma associação de credibilidade. Então, se a gente traz para dentro uma associação, uma ONG, ou que seja, que trabalha com sustentabilidade, que muitas vezes vai ter muito mais tempo, muito mais credibilidade na comunidade do que o seu evento, que pode estar em uma primeira edição, por exemplo, você está mostrando que o seu evento é sério porque você teve a chancela daquela organização que resolveu participar do seu evento. Então tem uma troca, e isso vale não só para uma atração de público e uma associação de valor, como também para você usar isso como chancela para captar recursos junto a patrocinadores, porque muitas vezes eles não vão te conhecer, mas é, você vai trazer você vai passar credibilidade porque você já ganhou a confiança de uma outra organização que já é bem vista no mercado. Então, isso é um ponto bem importante também. O quarto ponto são as experiências educativas, então, área de exposição de estandes interativos, a sinalização educativa que a gente falou. Essa questão de trazer experiências educativas que sejam experiências interativas, elas são muito interessantes, porque você traz a pessoa para vivenciar aquilo. Então, a gente pode falar de palestra, workshop, painéis, mas a gente pode falar também daquelas soluções tecnológicas que a gente falou, de inovação e criação, onde a gente pode trazer realidade virtual, realidade aumentada, projeção, tudo isso você cria você cria atividades onde a pessoa pode vivenciar todas as informações que você está querendo passar. E isso tem um impacto muito intenso para as pessoas que participam. Então, as experiências educativas, interativas, elas são muito interessantes e elas também trazem mais um atrativo para o evento. Tem muita exposição interativa hoje em dia acontecendo, né, no mundo das artes visuais. Então, isso tem atraído um público que talvez nunca tenha ido a um museu, mas que está indo para poder vivenciar essas experiências, né? E a gente está falando de uma plataforma de experiência de cultura, que é um festival. Então, quanto mais experiências diferenciadas você tiver, melhor para você. E o terceiro ponto, que cai no lugar também da avaliação e melhoria contínua, é também um compartilhamento do sucesso, né? Compartilhamento de tudo que aconteceu no seu evento, de todas as soluções que foram positivas, que deram certo, de todas as coisas que valem a pena ser compartilhadas, para que as pessoas entendam os impactos positivos e a quantidade de soluções que foram possível trazer para dentro do evento. E também o resultado final, né? O relatório final do evento. Então, quantidade de resíduos reciclados, redução de emissão, conservação dos recursos naturais, tudo isso faz parte desse compartilhamento de sucesso e dessa coleta de dados que foi feita ao final do evento para poder a gente avaliar como o evento aconteceu. Depois dessa avaliação, a gente compartilha tudo que deu certo e melhora o que deu errado. E aí a gente falou, né, um pouquinho da multiplicação de esforços, das parcerias sustentáveis. Então essas parcerias elas podem colaborar elas podem ser colaboradoras, né, com empresas e organizações comprometidas com a sustentabilidade, e é uma escolha estratégica moral que desempenha um papel fundamental na promoção de práticas ambientais e responsáveis. Essa colaboração não apenas impulsiona a causa da sustentabilidade, mas também traz benefícios significativos para os envolvidos. Então, eu acho que é uma troca. Você abre um espaço onde aquela instituição pode ampliar a sua voz dentro da plataforma de comunicação do festival, e ela também traz soluções, traz possibilidade de credibilidade, traz trocas comerciais, o que for, para dentro do seu evento. Então, e além disso, a gente já falou um pouquinho, mas a gente também tem uma ampliação de rede, né? A gente cria associações, então dentro dali podem se gerar associações entre parceiros, associações a longo prazo com o próprio festival, e essas relações elas vão se fomentando, e quanto mais
essas instituições crescem, as instituições de sustentabilidade crescem na cidade, mais o conceito vai ampliando, mais pessoas vão sendo alcançadas. Educação e conscientização. Educar os participantes sobre práticas sustentáveis não apenas ajuda a tornar o evento mais ecológico, mas também capacita as pessoas a fazerem escolhas sustentáveis em suas vidas cotidianas. Ao tornar a educação sobre sustentabilidade parte integrante da experiência do evento, você está criando um ambiente onde a responsabilidade ambiental se torna uma parte natural do comportamento de todos, que é esse o objetivo final da educação e da comunicação sobre sustentabilidade, tá? Então, dando continuidade aqui, a educação e conscientização, tudo isso faz parte da comunicação do evento, né? Mas, assim, dentro do evento, a gente pode pensar em ter estações de informação. Então, as pessoas que querem tirar dúvidas, as pessoas que querem se informar um pouco mais, que querem ter contato com instituições públicas e privadas, da própria comunidade. Então, tudo isso pode ser informado dentro das estações de informação, que podem ser estações que falem, que passem informação tanto sobre o evento quanto sobre atividades sustentáveis. Então, tem que ser pessoas que estejam preparadas para passar essas informações, tanto técnicas do evento, onde está o que vai acontecer quando, mas também pessoas que podem tirar dúvidas sobre sustentabilidade e estejam prontas para isso. A sinalização e indicações claras, tanto dentro do evento, né, para que a gente tenha uma. Que o design ecológico que a gente criou funcione da melhor forma, então isso tem que estar tudo indicado muito bem, mas que essas sinalizações e que essa sinalização educativa ela também esteja espalhada pelo evento. As exposições educativas, então a gente tem áreas de atividades interativas, atividades visuais, onde as pessoas possam vivenciar a sustentabilidade, se aproximar com a natureza, se aproximar de novos artistas, de novas soluções, de novos empreendimentos, tendo contato direto com eles. Oficinas e palestras que falem de sustentabilidade. Atividades participativas, né, que entra nesse lugar das atividades interativas, das oficinas e palestras, e a gente pode pensar em outras atividades também, onde a pessoa esteja vivenciando diretamente, não só teoricamente, todas as informações e conceitos e conhecimentos que a gente está passando ali no festival. E incentivo para práticas sustentáveis. Então, que cada ponto de encontro, cada ponto de contato do visitante tenha sempre esse incentivo para que ele haja da melhor forma possível, né? Então, trazendo autorresponsabilidade sobre o que acontece dentro do festival e, sobretudo, o lixo, o descarte do lixo, o que ele está consumindo, tudo isso, mas que também ele leve isso para a vida dele. Então, que isso seja incentivado dentro do festival, mas também dentro das redes sociais do evento, que a gente possa sempre estar incentivando as pessoas a agirem da melhor forma através do conhecimento, através do ensino, né? Do que se deve ser feito com em cada situação para que você viva uma vida um pouco mais equilibrada, um pouco mais coerente, conectada com a natureza e conectada com as diversas pessoas e níveis sociais que a gente convive. E aí a gente vai então para avaliação e melhoria contínua, fechando aqui nosso workshop, que é a última etapa, que é a etapa que acontece desde a produção do evento, mas que é finalizada na pós-produção, onde a gente faz a coleta de dados e avaliação de tudo que aconteceu no evento, para que a gente saiba o que funcionou, o que não funcionou. Então, a definição de objetivos e indicadores claros, identificação de fonte de dados, estabelecimento de um plano de coleta de dados, isso tudo, né, vai acontecendo desde a pré-produção, para que a gente consiga entender na hora de coletar os dados onde a gente coleta esses dados, se a gente tem como coletar esses dados. E aí, a utilização de tecnologia para a coleta de dados, realização de pesquisas e avaliações, onde a gente pode ter pessoas durante o evento e no pós-evento também recebendo feedbacks, fazendo trocas com as pessoas que participaram, desde dos visitantes, mas também das pessoas que participaram efetivamente em ações
dentro do evento, parceiros, contratantes, artistas, palestrantes, oficineiros, todas essas pessoas que tenham pessoas que possam coletar os dados diretamente com essas pessoas também. É, a monitoração do consumo dos recursos, então a gente tem que sempre estar em contato com outras pessoas para que a gente, com outros fornecedores, para que a gente possa manter a monitoração desse consumo, né? Saber como é que está acontecendo isso e se os recursos estão sendo consumidos da forma correta, o registro desses dados e a avaliação da emissão de carbono, e no final a utilização desses dados para tomar decisões a longo prazo para o projeto. Então, chegando ao fim, gente, a conclusão, né? É o caminho para o evento sustentável. Então, ao incorporar o planejamento e ações focadas no cuidado à sustentabilidade do seu evento, você estará no caminho certo para realizar um festival verdadeiramente sustentável, que não apenas celebra a cultura e a arte, mas também promove a responsabilidade ambiental e social, inspirando mudanças positivas na comunidade e no mundo. Então, o que a gente quer no final do dia é a gente poder transformar o mundo que a gente vive, a sociedade que a gente vive, trazer mais consciência. Tudo isso tem que ser feito. Pelo menos é o lema que a gente vive, né, aqui na Rebuliço. As coisas têm que ser feitas de uma forma amigável, de uma forma é, positiva, agregando positividade, agregando é, experiências positivas aos conceitos que a gente quer que as pessoas absorvam, até porque de estresse o mundo está cheio, a nossa vida está cheia, a gente precisa achar uma outra forma de estar ensinando e educando as pessoas do melhor caminho para todo mundo. Então, eu acho que a gente criar eventos que, mesmo que não sejam 100% focados em sustentabilidade, mas que absorvam esses conceitos para que eles possam transformar as pessoas aos poucos, transformar a cultura da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, para que a gente se torne referência em sustentabilidade, que a gente viva de uma forma mais coerente, é a melhor coisa que a gente pode fazer como produtores. Então, é isso. Ficamos por aqui. Queria agradecer a todos. Muito obrigada. Deixa aí meu contato, se alguém quiser entrar em contato comigo ou com a Reboliço. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada e até a próxima.